Salve, salve guerreiros! Professor Lego Fontes na área, cumprindo este débito com todos vocês, que é trazer informações relevantes, pertinentes, fundamentais para a redação do vestibular UESB. Então, você que votou na enquete lá no meu Instagram faz um tempo a respeito dessa prova, você vai ter esse conteúdo que, aliás, vai ser bem objetivo, trazendo aí os meandros, trazendo todos os caminhos da redação do vestibular UESB, aliás, o vestibular de uma das instituições mais tradicionais do Norte e Nordeste, uma instituição que é composta por vários cursos com nota altíssima aí no ENAD, então, inclusive, eu sou até suspeito para falar, eu sou oriundo dessa instituição, então eu realmente me sinto privilegiado em ter feito parte de todo esse processo. Guerreiros, olha só, com relação à redação UESB, existem aí duas notícias. A ruim, e aí eu já vou trazer logo a notícia ruim, que é a banca elaboradora. Não que a banca seja ruim, mas é uma banca pouco tradicional, que majoritariamente elabora concursos de prefeitura, é o caso, estou falando da EDCAP, e portanto é uma banca que nós temos pouco parâmetro, então assim, é uma banca que nós não temos material suficiente, material compatível com o nível da prova. Então, isso aí é ruim para quem estuda e para quem ensina, inclusive. A notícia boa é que a UESB, enquanto instituição, ela não muda os critérios de correção da redação. Então, desde a época da Consultec, que elaborou essa prova durante muitos anos, passando pela Avalia e agora com a EDCAP, nós temos um critério de correção que é único, né? Ele é o mesmo em todas essas passagens. Claro, é importante dizer que a Consultec, por ser uma banca muito mais tradicional e uma banca, eu diria, bastante criteriosa na avaliação, claro que nós temos um parâmetro um pouco maior. Mas eu imagino que a EDCAP, do nível de correção, seja bem próximo da Avalia, né? A Avalia, que é uma banca começante, né? Começou em 2020, é uma banca que são de pessoas que eram da AOCP. Então, dito isso, nós temos aí esse cenário para a redação UESB. Lembrando que a redação é a disciplina isoladamente mais importante do vestibular UESB, porque ela é peso 5 em todas as áreas. Ela também é o primeiro critério de desempate, então vale destacar essa, e aliás, sobretudo no curso de medicina, que é o mais concorrido, com a concorrência de 270 para uma vaga, nós temos aí, portanto, um momento em que vai haver vários candidatos empatados e a redação sim fará a diferença, eu não tenho dúvida alguma nesse sentido. Bom, dito isso, outra boa notícia é que você consegue espelhar muito do que aconteceu na redação Enem para o que vai rolar na redação UESB. Então você, que naturalmente deve ter feito o Enem e se preparado para ele ao longo do ano, né? Então você vai ter aí a preparação para o Enem, que em geral é de fevereiro até o mês de novembro. Então a redação UESB e a redação Enem hoje estão muito próximas, né? Claro, não é a mesma coisa nos critérios de correção, claro, são critérios um pouquinho diferentes, mas o tipo textual é o mesmo. Hoje os comandos de proposta e a proposta de redação é muito semelhante, é muito próxima, então você vai encontrar aí uma redação ou um panorama da prova discursiva bem próxima daquilo que você enfrentou no Enem. Por exemplo, se você pega como exemplo o vestibular UESB 2022, que foi no retorno pós-pandemia, o tema foi Desafios para superar a insegurança alimentar no Brasil. É um comando de proposta, uma frase temática que poderia ser perfeitamente o objeto de análise do Enem. Inclusive, foi objeto de análise do Ensejo, uma proposta muito semelhante a essa, cujo núcleo temático era insegurança alimentar. Então, o último tema foi Caminhos para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, perceba que esse tipo de comando, palavras como caminho, desafios, são comandos muito típicos do Enem, né? Muito próximos do Enem. Então você que se preparou para o Enem, sem dúvida, está muito tranquilo no que diz respeito à redação UESB, porque é muito próximo, né? São provas muito próximas, tá? Então a dissertação argumentativa, aqueles mesmos fatores de textualidade vão se manter: coerência, coesão, concisão, clareza, intertextualidade. Então todos esses são fatores de textualidade que vão permanecer.
A parte estrutural, a parte estética, a parte argumentativa também permanece a mesma, porque a dissertação argumentativa tem características que são próprias desse tipo textual. Então, você vai ter divisão de períodos, você vai ter toda a parte de paragrafação, translineação, os mecanismos linguísticos que vão conectar palavras, orações, períodos e, consequentemente, parágrafos. O texto de 30 linhas, que você não pode prescindir do número máximo de linhas. Então, tudo isso em conjunto faz com que exista aí uma similaridade, uma paridade bem grande entre a redação Enem e a redação UESB. Mas quais são as diferenças, efetivamente? Bom, você vai ter diferenças e semelhanças. Na verdade, os dois critérios que aparecem na redação UESB, que são distintos do Enem, ou que a nomenclatura é diferente. O primeiro é a ideia de clareza de argumentação e senso crítico. Muito mais a ideia de senso crítico e clareza de argumentação você pode espelhar aí, por exemplo, com a competência 3, né, que trata da argumentação e do projeto de texto. Mas a questão do senso crítico, a minha dica é importante que você insira termos que vão definir posicionamento, que vão demonstrar posicionamento do tipo, esse contexto caótico, sem dúvida, lamentavelmente. Eu até vi um termo que uma aluna trouxe, esse contexto hediondo. Então, assim, são termos que vão trazer juízo de valor, são termos fortes, que vão trazer posicionamento e que vão abarcar essa ideia de senso crítico, ok? Agora, o critério que, na minha opinião, vai diferir um pouco da redação Enem, mas que é muito importante que você se atente a ele, é criatividade e originalidade. Ou seja, é um critério que, bom, ele é bem subjetivo, né? Não há nenhum parâmetro do que a banca considera como criativo e original, mas minha dica é, seja ousado. Tente ser ousado na hora de inserir repertórios e estratégias argumentativas. Então, se você quer inserir uma música, um filme, um livro, um anime, uma novela, isso é bem interessante para trazer essa originalidade, né? Para fugir do senso comum. Isso é fundamental, né? A ideia de originalidade é ser algo único, né? E aqui ele fala de criatividade. Então, essa criatividade se dá tanto na articulação do texto quanto na inserção de repertórios. Então, é preciso que você fique bem atento a essa questão, porque, sem dúvida alguma, você terá aí uma aferição de nota bem interessante, tá? Então, esses dois critérios são critérios que você pode notar aí uma diferença significativa com relação à redação Enem. Não que a redação Enem não tenha senso crítico, não que na redação Enem você não tenha que ser criativo, mas está explícito em edital. Você vai ter entendimento do tema proposto, que se você fosse espelhar com a correção do Enem seria competência 2, né? Que na verdade a ideia de interpretação do tema, de compreensão da proposta, é algo que aparece em qualquer prova de redação, seja o tipo textual ou gênero que for, tá? A parte de norma culta da língua portuguesa, que no caso do Enem seria competência 1, ou é a competência 1, mas por não ter a parte relacionada com essa, você pode anexar a ela também a competência 4, que fala dos mecanismos linguísticos que vão articular o texto. E finalmente a ideia de seletividade de informação, que você pode espelhar com a competência 3, que fala do projeto de texto e da parte argumentativa. Então perceba que você vai ter algo muito próximo aí da redação Enem, quando você observa o parâmetro de correção. Lembrando, a redação Enem ela tem uma vantagem, que é dizer de maneira muito explícita o que você pode ou não pode fazer. Vamos lá, se você tiver 2 desvios gramaticais, você perde 40 pontos. Isso está explícito, por exemplo, na cartilha dos avaliadores do Enem. No vestibular UESB, em boa parte dos vestibulares e concursos públicos, você não tem essa definição tão específica que o Enem traz, né? Você vai ter aí cartilha do avaliador, cartilha do participante, que traz exatamente aquilo que você tem que fazer. No caso da UESB não acontece dessa forma, então você fica muito, digamos assim, refém da avaliação de fato, né? Da impressão do avaliador com relação ao seu texto. Mas é claro que você seguindo todo esse parâmetro de dissertação argumentativa aí, buscando implementar repertórios criativos, eu acredito que você consiga uma boa pontuação, como já aconteceu com vários dos meus alunos, que inclusive vários tiraram nota 10 no último vestibular UESB, tá? É importante dizer sempre que dentro desse parâmetro que eu lancei para que vocês entendessem, há uma polêmica bem grande de muita gente que diz na redação UESB não precisa de intervenção. Guerreiros, é preciso que vocês entendam, e é o que eu preconizo para a galera. Veja as suas fontes de informação para que as pessoas não mencionem situações que de fato você não vai encontrar na prova, tá? Perceba os últimos 2 temas da redação UESB. Caminhos para superar a insegurança alimentar no Brasil.
caminhos para o fortalecimento. Não, o primeiro tema foi desafios para superar. O outro foi caminhos para o fortalecimento. Olha os termos, caminhos e superar. São termos que vão trazer a ideia de uma proposta de intervenção, de uma solução de encaminhamento, do que você queira chamar. Caso você não mencione que caminhos, como é que você supera a insegurança alimentar ou como você fortalece o Sistema Único de Saúde, onde é que isso vai impactar? Lá na parte de compreensão do tema, porque se você não interviu, já que o comando exigia isso de você, você vai ter uma abordagem tangencial do tema. Então, guerreiros, não caia nessa ideia de que a redação não precisa de intervenção. Você tem 2 parâmetros para exigência de intervenção, de solução, quer que seja no edital, como aparece no Enem, e lá você precisa dos 5 passos. Se você não trouxer, você vai ser apenado e tudo mais. Ok. Lá não há a exigência dos 5 pontos, né? Agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. Mas, se você não intervém, naturalmente, você vai incorrer na abordagem tangencial do tema. Então, é preciso que você se lembre. Se o tema exige isso de mim, eu tenho que trazer isso no meu texto. Aí você fala, Lego, eu posso utilizar o mesmo modelo de intervenção do Enem? E por que não? E por que não? Claro que você pode utilizar sem nenhum problema, mas sem aquele compromisso de ter que colocar os 5 pontos. Não há esse compromisso, porque não é uma exigência da prova. Tá? O tema você vai abarcar, você vai contemplar o tema. Aliás, eu analisei junto com meus guerreiros ao longo da nossa preparação 3 textos de nota 10 na redação UESB. Um de 2020, um de 2022, outro de 2023. Os três textos, tá? Lembrando que 2020 foi realizado em 2019, tá? Porque o vestibular geralmente é assim, né? A prova acontece em 2023, mas vale para o vestibular 2024. Os 3 textos, os 3 tinham propostas de intervenção. Porque o tema exigia isso, tá? Exigia isso. O texto de apoio dava margem para isso. Então, você tem que analisar o tema que é o norte fundamental, a pedra angular da sua produção de texto, além dos critérios de correção, tá? Então isso é bem importante que você saiba, porque já vi muita gente falando a esse respeito. E meu único parâmetro de avaliação são os textos de nota 10. E os textos de nota 10 apresentaram isso porque o tema exigiu. Então o tema é o seu norte. Então você que vai fazer a redação ESB, fique atento, fique ligado, porque muito do que você viu e treinou ao longo da preparação para a redação Enem, sim, vai servir para a redação UESB, beleza? Eu espero que eu tenha esclarecido aí as suas dúvidas, que eu tenha mostrado esse parâmetro. Lembrando que nos 2 últimos vestibulares UESB havia um espaço para título, mas não é uma exigência, tá? O título é facultativo assim, como aconteceu no Enem. Já vi 2 redações de nota 10 em que uma tinha título e o outro não tinha, então isso não faz tanta diferença. Minha dica é, não faça título, porque você não tem nada a ganhar com isso, só tem a perder com o título. Então, minha dica é, você não se preparou para isso? Não faça, porque não vai fazer diferença com relação à aferição da sua nota, beleza? Claro, eu desejo para você uma grande prova, você que se preparou, você que se doou, você que se sacrificou nesse período, que você consiga fazer uma grande prova e que juntos possamos comemorar esse resultado. Se esse vídeo te ajudou, fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Eu sou o professor Lego Fontes. Vamos para cima deles. Aliás, isso aqui é serviço de utilidade pública.